Melech, a gente está na aula, eu não lembro, não sei se é a 12ª, 13ª aula, sobre o Midrash. E aí a gente traz para os desavisados o livro de Yoshua Ben Nun, o Josué. E na última aula, a gente contou da batalha contra os reis Amorim, quando a fatídica e espetacular obra que até a ciência já comprova, tem uma live do Rabino Yaakov exatamente sobre isso. No dia que Yoshua ordenou que o sol parasse. O sol, a lua e as estrelas. A gente já falou sobre isso, com uma riqueza de detalhes que só o Midrash traz nessa maravilhosa obra da Torá oral. Então a gente vai seguir com os argumentos, sabe? Assim, um tzadik, ele consegue ver tudo, todas as almas de tudo, de todos os seres, de animados e inanimados. E o Yoshua tem um diálogo com o sol, e é o que a gente vai ver agora. A seguinte conversa ocorreu entre o sol e Yoshua. Yoshua, pare de se mexer, ele falou para o sol. E o sol questionou ele: desde quando uma pequena criatura diz a uma maior o que fazer? Eu fui criado no 4º dia da criação, e você, homem, no 6º dia. E Yoshua falou: o fato de você ser mais velho não o torna maior. Se um mestre tem um servo mais velho, ele ainda é um mestre. Eu sou maior, pois eu sirvo a Hashem com minha mente e livre-arbítrio, enquanto você não o faz. Lembre-se, você se curvou como um servo diante do meu antepassado Yosef. Ele sonhou que o sol e a lua e as 11 estrelas se curvaram para ele. Resposta do sol: enquanto eu viajo pelo mundo, eu sempre canto canções de louvores para Hashem. Se você me impedir de continuar a minha rota, quem louvará a Hashem? Olha a preocupação do sol. Então respondeu Yoshua: não se preocupe. Se você parar, o próprio milagre será a maior canção e louvor para Hashem. Mostrará o poder dele para Bnei Israel, ou seja, para os filhos de Israel, e para todas as nações. Até agora, eles viram seu poder sobre as águas, quando ele dividiu o rio Jordão, e sobre a terra, quando ele entregou Jericó e Ali em nossas mãos. Agora, eles verão que ele também é o mestre sobre os céus. Ou seja, Yoshua está falando: olha, sobre a terra teve a situação da abertura do Rio Jordão, a vitória sobre o reino de Ali, e isso na terra. Agora, sobre os céus, Hashem vai se manifestar. Ouvindo isso, o sol permaneceu em silêncio. Ele ficou parado no céu junto com a lua e as estrelas, em vez de se pôr como de costume. O dia da sexta-feira continuou e o Shabat não começou. Vamos abrir um parênteses aqui. De acordo com algumas opiniões dos nossos sábios, o sol ficou parado por 12, outros dizem que por 24, e ainda há a opinião que o sol ficou parado 36 horas. Hashem dá o poder de mudar as leis da natureza para os tzadikim. Yoshua foi capaz de transformar a noite em dia. Ele ordenou o sol: pare acima de Givon. O mar e aí é o seguinte, né? Hashem criou o mundo com oceanos e continentes. Moshe foi capaz de transformar o mar em terra seca. Ele conduziu os judeus através do Yam Suf, ou seja, do Mar Vermelho, em terra seca. O profeta Eliseu, conseguiu transformar a terra seca em um rio, quando certa vez os soldados judeus marcharam através do deserto e não tinha nada para beber. Ele fez com que a água corrente aparasse no vale do deserto. O profeta Elial Anavi,
transformou a estação de inverno, quando a chuva cai em Eretz Israel, em verão seco, quando ele ficou com raiva, porque os judeus haviam pecado. Ele ordenou, não haverá mais chuva. E sabem, questão da idolatria, enfim. Isso foi seguido por uma fome severa. O líder Shmuel, o líder judeu, transformou a estação de verão, quando nunca chove nas terras de Israel, em uma estação chuvosa. Ele fez uma tempestade de raios e fortes chuvas aparecerem no meio do verão, para mostrar que os filhos de Israel, que Hashem estava bravo com eles por pedirem a ele que lhes desse um rei. Não tinha chegado a hora. A pergunta que a gente faz aqui, e a gente sabe que a Torá oral é assim, é cheio de perguntas, cheio de perguntas. Por que Hashem permite que um tzadik mude a natureza? Para que os filhos de Israel vejam o quão grande é um servo de Hashem, pois ele governa a natureza. Dessa forma, eles também veem a grandeza de Hashem. Isso os ajuda a servir melhor e a tentar se tornar tzadikim. Também Yoshua não foi o único tzadik que fez o sol ficar parado no céu. Vocês sabiam disso? O próprio Moshe Rabbeinu, seu mestre, certa vez também fez o sol parar. A Torá não fala sobre isso, mas os nossos sábios explicam que o sol permaneceu parado para Moshe quando ele lutou contra Sihon, o rei dos Amorim. Na época, no segundo Beit HaMikdash, quando um homem rico chamado Boni morava em Jerusalém, naquela época, as terras de Israel eram governadas pelos romanos. Num certo Yom Tov, quando milhares de judeus foram visitar o Beit HaMikdash em Jerusalém, não havia água potável suficiente para todos, não chovia há muito tempo. Boni enviou um mensageiro ao governador romano. Estamos com falta d'água. Por favor, permita-nos usar 12 de suas fontes. Vou devolver água para você até este dia. Se eu não cumprir a minha palavra, pagarei 12 kikarim de prata. Gente, 12 kikarim de prata era uma soma enorme, gigantesca. E o governador romano ficou muito satisfeito ao aceitar o pedido. Pensou ele, vou ficar rico. Tenho certeza que o Boni não será capaz de substituir minha água. Onde ele irá conseguir água suficiente para encher 12 fontes? Não chove há muito tempo e não parece haver chuva no futuro próximo. Boni disse alegremente aos judeus que havia muita água para beber, cozinhar e lavar. Isso fez seu Yom Tov muito feliz. Boni ficou encantado por ele ter tido a chance de realizar uma grandiosa mitzvah. Depois de Yom Tov, chegou o dia que o Boni devia pagar o governador. A primeira coisa daquela manhã foi ouvir aquela batidinha na porta de leve. E não era testemunha de Jeová. Até porque testemunha de Jeová bate palma, né? E aí, o que eu não podia deixar de fazer essa piadinha, porque eu mandei para o grupo dos homens lá a diferença lá do Jesus lá, o Jesus adventista, da Assembleia. Vocês viram essa aí, não? Gente, eu morri de rir. Mas, enfim, se não viram, tá lá no grupo. Puxa para cima lá que vocês vão ver. Voltando, aproveitando o gancho. Então, o que aconteceu? Boni perguntou, quem é? Somos mensageiros do governador. Foi a resposta. Entrem, disse Boni. O governador deseja que você saiba, disseram os mensageiros, que ele está esperando por água ou dinheiro. Vão e digam a ele que ainda tem o dia inteiro para pagá-lo, exclamou Boni. Quando o governador romano ouviu isso, ele riu. Que idiota esse Boni é. Ele disse, é lógico, a conclusão dele. Não choveu um ano inteiro. De onde ele espera obter água? Ele pode muito bem pagar agora. O dinheiro dele é tão bom quanto o meu. Bem, já que eu tenho água suficiente de qualquer maneira, eu vou ao balneário para tomar um bom banho relaxante. Enquanto o governador estava mergulhando na banheira, pensando alegremente em todo aquele dinheiro que viria em sua direção, Boni entrou tristemente no templo, no Beit HaMikdash. Ele envolveu-se em seu talit e rezou: Mestre do universo, o senhor sabe
que o acordo que eu fiz com o governador era puramente Leshem Shamayim, ou seja, fé absoluta. Eu queria que os judeus tivessem água suficiente para que ficassem felizes no Yom Tov e louvassem o Senhor. Por favor, me ajude em minha hora de necessidade agora. E aí, o milagre aconteceu. O céu ficou nublado e grandes gotas de chuva começaram a cair. Choveu constantemente. Logo, as 12 fontes do governador estavam cheias e transbordando. Boni deixou Beit HaMikdash com o coração leve. E quem ele teve a chance de encontrar no caminho de casa? Ah, ninguém menos do que o próprio governador romano que voltava da casa de banhos. O governador fez uma careta. Ele fez aquela careta. E Boni disse, você me deve... E disse, Boni, você me deve dinheiro agora. Pague-me por toda aquela água extra que choveu em suas fontes. Aí o que aconteceu? O Boni, choveu mais do que ele devia. Então, vamos... Agora, vou cobrar o extra que Deus mandou para ele. O governador olhou para o céu e disse o seguinte: eu sei que foi seu Deus que fez a chuva cair para você, mas você é quem me deve dinheiro, porque a chuva chegou tarde. Veja, o sol já se pôs no céu, o dia acabou. O acordo era que você me devolvesse a água antes que o dia acabasse. Boni se virou e mais uma vez entrou no Beit HaMikdash. Por favor, Hashem. Combinado não custa caro. Ele disse, mostre para esse não-judeu que o Senhor ama nosso povo. Faça um milagre para nós. As nuvens do céu se separaram para revelar um sol escaldante. Este foi realmente um milagre maravilhoso. O sol havia parado para Boni. O governador não tinha direito sobre o dinheiro. E a partir de então as pessoas começaram a chamar Boni de Nakdmon, o que significa o homem por quem o sol rompeu. Outra perguntinha, depois dessa história. Hashem não altera as leis da natureza, a menos que tenha uma razão importante. Por que Hashem fez o sol ficar parado para Yoshua? Ele não poderia deixar os judeus vencerem a batalha naturalmente sem realizar um milagre especial? Vamos à resposta. A primeira, os membros da geração de Yoshua estavam trazendo para as terras de Israel, que ele estava trazendo, não tinham ouvido pessoalmente a voz de Hashem no Hassinai, no Monte Sinai, durante o Matan Torah, durante a entrega da Torá. Hashem queria que eles vissem milagres nas próprias terras de Israel, para que ficassem convencidos que ele é o mestre do universo. Isso garantiria que eles mantivessem a Torá como deveriam. A segunda, Hashem queria mostrar a todas as nações que ele está disposto a ajudar os Gerim, ou seja, os estrangeiros que estão no processo de conversão. Com resultado, mais e mais pessoas deveriam de servir a ídolos e aceitariam as ordens de Hashem. A terceira, os reis de Canaã tinham descoberto através de magia quais horários eles teriam sorte de vencer os filhos de Israel. Eles calcularam isso de acordo com a posição das estrelas no céu. Quando o sol parou, junto com a lua e as estrelas, todos os seus cálculos ficaram confusos. Eles não eram mais capazes de identificar seu momento de sorte. E a quarta e última, como explicado anteriormente, esse milagre aconteceu em honra ao Shabat, em honra do Shabat. Já que o sol ficou parado e o início do Shabat foi adiado, os filhos de Israel, Bnei Israel, foram salvos de violar as leis do Shabat, a fim de lutar em prol dos Givonim, que nem porque eles não eram, lembram que a gente ensinou nas últimas aulas? Eles nem eram judeus. Mas, como eles tinham feito paz e acordo com os judeus para permanecerem nas terras de Canaã e depois logo nas terras de Israel, eles foram ameaçados pelos outros reis, como a gente explicou. E era dever do povo judeu. Hashem ordenou que defendesse eles. Mas Hashem, quando foi
na guerra e na tomada da cidade de Jericó, a gente viu também. Hashem permitiu que o Shabat fosse profanado naquela situação, mas por causa que era para defender as terras de Israel e os judeus. Para os Goim, ali para os Ger, não estava falando, não. Então, para que o Shabat não fosse profanado, Yehoshua dá essa ordem e o Sol acatando essa decisão. Aqui estão dois indícios deste grande milagre no livro de Gênesis. Bereshit, vai lá. Yosef disse a seus irmãos e a seu pai que havia sonhado o sol e a lua e as 11 estrelas se curvariam para ele. Para mim, ele disse. Yoshua era descendente de Yosef. Ele veio da tribo de Efraim. Quando o sol e a lua e as estrelas se curvaram para ele, significa que eles lhe obedeceram, permanecendo parado no céu. O sonho de Yosef foi realizado. Além disso, quando Jacó abençoou seu neto Efraim, antes de seu falecimento, ele previu: Efraim terá um descendente que será famoso entre todas as nações. Ele estava se referindo a Yoshua ben Nun, que se tornou mundialmente famoso quando o sol ficou parado para ele. Gente, tranquilo, sem dúvida. Continua, bora, continua. Uma dúvida? Vamos embora, então. Bom, o fim dos 5 reis Emorim. Quando os 5 reis Emorim viram que estavam perdendo a guerra que haviam iniciado, abandonaram seus exércitos, eles fugiram e se esconderam em uma caverna localizada em Maquedá. No entanto, Hashem não queria que esses Rashaim, esses perversos, continuassem vivos. Eles foram descobertos no esconderijo e seu paradeiro relatado a Yoshua. Yoshua decidiu: não podemos nos dar ao luxo de desviar nossa atenção para os reis agora. Os soldados inimigos podem aproveitar essa oportunidade para fugir para a cidade fortificada e salvar suas vidas. Todos os soldados judeus devem continuar perseguindo e aniquilando o inimigo. Enquanto isso, tomaremos precauções para garantir que os 5 reis não escapem. Bloquearemos a entrada da caverna com pedras enormes e colocaremos guardas na frente dela. A guerra continuou com os judeus correndo atrás dos inimigos e matando a maioria deles. Quando a guerra acabou, os filhos de Israel retornaram a Maquedá. Eles contaram seus soldados e, milagres dos milagres, nenhum único soldado estava faltando ou havia sido ferido. Hashem estava com os filhos de Israel e os protegeu por todo o caminho, de modo que o inimigo ficara impotente em prejudicar qualquer judeu. E Yoshua disse: agora tragam para mim os 5 reis que iniciaram a guerra. E os reis de Jerusalém, Hebron, Irmut, Lachish e Eglon. Eles são inimigos de Hashem. Eles atacaram os Gevonim, porque os Gevonim se juntaram a nós e se tornaram Gerim. Esses reis não querem honrar Hashem. Tudo que eles querem é continuar servindo aos ídolos. Yoshua reuniu as pessoas e chamou os generais judeus. Vejam esses 5 reis que estão caídos aqui no chão. Ele disse: coloquem seus pés e seus pescoços. Em seus pescoços, perdão. Os generais judeus fizeram isso. Chegou a hora, disse Yoshua, da profecia de Moshe na terra se tornar realidade. Está escrito que iremos pisar em nossos inimigos. Com a ajuda de Deus, nós superaremos todos eles. Yoshua condenou os 5 reis à morte. Depois, eles foram amarrados em estacas para assustar todas as outras nações das terras de Canaã, que ainda estavam nas terras de Canaã. No entanto, assim que o sol se pôs, Yoshua ordenou que os corpos fossem removidos e enterrados. Os filhos de Israel, sendo a terra santa, fica tamé, ou seja, impuro, errado. Eu não lembro bem da tradução da palavra tamé, mas é alguma coisa semelhante. Se um corpo morto é pernoitado, sem ser enterrado, mesmo que seja o corpo de um rachá. Inclusive, está escrito no livro de Devarim. É isso.
Uau! A gente chegou, então, à conclusão de mais essa aula que mostrou mais uma façanha de Yehoshua ben Nun e dos judeus em prol das conquistas das terras de Israel, mostrando esse poder espetacular que Hashem dá para um tzadik, para chegar a mudar as leis da natureza. Então, ele capacita esses seres sensacionais. E olha que Yoshua, ele já tinha mais de 80 anos aqui, a gente sabe, mas ele ainda estava naquele processo de que, poxa, ele simplesmente era substituto de nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que Moshe Rabbeinu. Então, olha a responsabilidade nas costas. E aquela geração toda que saiu do Egito não estava mais com ele. Então, eram os filhos e os filhos dos filhos. Então, ele tinha que provar toda a veracidade dos fatos que ocorreram antes com os descendentes, mostrando assim, ainda assim que Hashem permanecia com eles e com a ajuda dele, eles conseguiriam ter essas conquistas. Mais adiante, a gente vai ver que o Yoshua ainda passa por algumas dificuldades, mas nada comparado com tudo isso que ele veio apresentando, esses milagres. Perguntas? Alguma dúvida? Eu faço questão de ler literalmente, lógico, dou uma amenizada ali em algumas coisas para ficar mais didático, mas o Midrash é maravilhoso, né? Fica trazendo essa profundeza dessas histórias que para a gente estão sendo reveladas agora com a ajuda de Deus. É isso? Ô, Gabi, é Fala, Gabi. possível, nos dias de hoje, claro que os nossos dias hoje são bem diferentes dos dias de Yehoshua, a gente nem vamos discutir isso, mas é possível hoje a gente ter uma percepção, mesmo que seja muito pequena, de uma pessoa que naquele momento ela se comporta ou tem as características de um rachá, onde nós devemos ficar assim até atentos com ela, ou essa percepção cabe apenas ao tzadikim e somente a eles por ter essa alma elevada e mais aguçada às questões espirituais? Enfim, Cara, é uma essa é a minha excelente pergunta. pergunta. Essa é uma excelente pergunta e eu vou tentar responder de forma bem sucinta. Existe uma bracha, uma ordem, uma mitzvah, de que a gente não pode julgar ninguém. Então, a partir daí, a gente fica totalmente impedido de pré-julgar ou emitir algum julgamento se alguém é rachá, se alguém é... Principalmente pela parte pejorativa, pela parte negativa. Então, assim, uma vez, eu não lembro do sábio agora, mas eu vou lembrar. Perguntaram para um grande sábio para ele, perguntaram o seguinte, olha, aquela pessoa assim, 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 como é que você pode per, permitir que a pessoa ainda faça parte de um de nós, enfim? Ele falou assim, olha, se você quer julgar uma pessoa, você só pode julgar essa pessoa a menos que você consiga calçar os seus sapatos. Ou seja, se colocar no papel, na pele daquela pessoa. E ainda tem a mitzvah mais forte é que, da mesma maneira que você julga os outros, Hashem te julga. Aí é que mora o grande perigo. Então, esse tipo de, sabe, esse tipo de pensamento de, uma pessoa, cara, a gente tem que ficar longe disso, longe de assim, pré-julgar as pessoas. Já é ruim, né? Lógico que às vezes a gente faz isso involuntariamente. Que a pessoa toma uma atitude errada e tal, enfim e tal. Mas, pô, ele deve ter tido as razões dele.
E deixa eu pegando o gancho do que eu falei para vocês ainda mais, não estava gravando ainda, sobre a minha conversa com o Rabino. E aí o Rabino me perguntou quem foi que falou, de quem é o culpado de você ter ficado chateado. Aí eu falei para o Rabino, essas foram as minhas palavras, eu mesmo. A culpa da minha irritação não foi de fulano, não foi de Beltrano. Eu. Eu permiti que isso me incomodasse. Isso devia ser relativizado, ignorado, como diz nosso rabino, e fosse relevante. Mas é porque eu não estava bem. Então, assim, quando você se incomoda com alguma coisa, ou com alguma pessoa, a pessoa mexeu em alguma coisa que você não gostou, opa, você vai lá e pré-julga. Lembra? O Rabino, inclusive, fala muito isso. Você aponta para a pessoa, tem 3 dedos virados para você. O que você identificou na pessoa que te incomodou não está nela, está em você. Então, acho que a partir desse ponto, não nos cabe, Gabi, julgar ninguém, nem perder tempo com isso. Então é mais fácil a gente pensar que se alguma coisa de bom ou se é uma coisa de ruim que te acontece, então você acha que é melhor a gente encarar como uma resposta de Hashem, talvez para uma situação que ele está te testando, ou só para uma situação mesmo de equilíbrio e que você ainda não tem capacidade de enxergar? Então, eu acho que seria melhor enxergar assim. Então, tudo é teste, né? Tudo é teste e consequência das atitudes que a gente toma no princípio. Se eu passo alguma coisa hoje que não está confortável, eu preciso ter hombridade, dignidade de tentar achar o que aconteceu. Isso nada vem de graça. Muito pelo contrário, Hashem paga tudo, mas ele não faz o mal. Ele não faz o mal, ele simplesmente deixa transparecer uma atitude que você tomou lá atrás e que se você não cair na real dessa maneira, você vai continuar fazendo. Então ele permite que você dê aquela escorregadinha, dê aquela ralada no joelho, para mais tarde o escorregão não seja maior e você não, Deus nos livre, Hazel Shalom, que você não quebre a perna. Então, assim, quem começa a enxergar esses incômodos, esses erros, essas coisas que incomodam, que mexem com a gente, com o nosso brilho, com o nosso... Opa, é um recado de Hashem? Lógico. Ele simplesmente está falando assim, ó, se liga, tem alguma coisa que não está, sabe? Não está conectando certinho aí. Se não está conectando, volta. Lembra como é que é o nome daquele rapper lá, petista, quando o PT perdeu as eleições lá? Ele falou, ó, mano, volta pra base, mano. Volta pra base. O Volta Mano pro Brown lá do começo. Racionais. Enfim, aquele louco lá. Enfim, volta pra base. Tem que voltar pra base, não sei o quê. É isso aí. Volta para trás, dá uma volta. Voltar para frente é difícil. Volta, dá uma olhadinha que você fez. O, o que ocasionou o efeito casca. Boa. Pronto. Só essa percepção você já vai deixar de culpar meio mundo que você culpou. Ah, aquele não sei o que, foi aquilo. Volta para a base. Enxerga que tudo aconteceu porque a gente mereceu. E às vezes não. Toda vez, o nosso julgamento é suavizado. Por que ele é suavizado? Porque a Shen computa uma atitude boa 10 vezes mais, eu acho que até um pouco mais, do que uma atitude ruim. Então, ele usa da sua imensurável benevolência para, sabe, manter a gente com o joelho ralado e com o meteolate bom, aquele que ardia pelo menos, né? E, sabe, mais cura, mas vai ficar aquela marquinha, sabe aquela marquinha de nascença daquela, a minha avó dizia que era pisado, né?
aquele pisado que tinha quando vem coisa de Catarina aqui, o pisado, machucou e tal. Fica marcado. Por quê? Porque eu fiz uma peraltice e tal, mas tá marcado. Mas curou. Não dói mais, não. Mas tá marcado. Por quê? Para eu lembrar que eu não posso fazer de novo. A cicatriz conta histórias, né, cara? É isso aí. Valeu. Valeu. More questions? Mais questões, mais perguntas? Ok, deixa eu parar a gravação então.